eu tenho a oportunidade de ministrar sobre libertação, automaticamente me vem o texto de João 8,32, que diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavras do Senhor Jesus. E conhecereis a verdade. E o que é essa verdade? Ah, pastor, a verdade é a palavra. Eu vou te dizer que a verdade, olha aqui para mim, a verdade é mais do que a palavra. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa diz a palavra. E essa pessoa, nesse exato momento, tem os olhos como chamas de fogo. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus pés são como latão reluzente. E na sua coxa está escrita Rei dos Reis. Essa é a pessoa. Essa é a verdade. E essa é a verdade que liberta. Aleluia. E ela vai entrar no profundo da tua alma. Se você deixar. Glória a Deus. Se você olhar para mim e entender que o que vai sair de mim não é o de Jeová, não sou eu, mas é o Senhor que vai agir na tua vida. Por isso, eu quero te convidar, meus irmãos. Sabe aquele quartinho de bagunça que muitas pessoas têm em casa? Sempre tem um quartinho da bagunça, ou a gaveta da bagunça. Repita isso: o meu coração. Meu coração Não pode ter quarto de bagunça. Quarto de bagunça. Este lugar não pode ter. E quando a Bíblia fala de coração, ela fala de mente, ela fala de pensamentos. Pensamentos que na maioria das vezes vêm nos assombrar, como um filme de terror. Pesadelos que você está talvez ali lavando a sua roupa, você está no trabalho, mexendo no computador, ou você está varrendo a casa, daqui a pouco, como se viesse numa velocidade, uma flecha, uma seta na tua mente, e sem você pensar, vem aquele pensamento diabólico. Quem está me entendendo, levante a sua mão em nome de Jesus. Aí você fala, da onde vem isso? Eu não estava pensando nisso. Eu estou aqui conversando com meu filho. Eu estou aqui preparando a mamadeira dele. Eu estou ali arrumando ali o fio que a minha esposa pediu para arrumar no ventilador, na tomada. E daqui a pouco uma seta que vem do quinto dos infernos na direção da tua mente. De sair, de largar, de matar, de abandonar, de não querer mais. Flechas incendiadas que vêm para queimar e destruir a nossa vida. Mas o Senhor nessa noite, Ele é aquele que nos defende. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria que você abrisse lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Segunda carta que o apóstolo São Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Vou repetir. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Olha aqui para mim, gente. O apóstolo Paulo está falando com a igreja, diferente de algum acontecimento, ele fala que há necessidade de perdoar. E no versículo 11 ele fala, precisamos liberar o perdão, só um exemplo, mas dentro daquilo que a palavra nos diz. Por quê? Porque eu não quero que Satanás me alcance, porque eu sei muito bem quais são os planos dele para mim. Eu sei qual é o propósito dele, eu sei qual é a ideia dele, eu sei qual é o objetivo dele, e já que eu sei qual é o plano dele, eu não vou dar lugar para ele.
Eu quero começar nessa palestra, que é uma pregação, palestra porque vou passar alguns versículos e você vai estar anotando alguns, não haverá necessidade, a não ser que você queira, porque já tem na apostila. Eu só peço, por gentileza, como nosso irmão Adriano falou, leia a apostila somente quando você chegar em casa, somente anote aquilo que Deus revelou no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Um dos intentos que nós precisamos tomar muito cuidado é da ignorância. Repita, ignorância. Ignorância. Eu falava isso na célula agora, terça-feira, porque muitas vezes nós pegamos essa palavra, ignorância, e tomamos ela como uma pessoa que é estúpida, como uma pessoa que é grossa. Ah, você é ignorante. Se você for pegar no dicionário, vai ver que não tem nada a ver com aquilo que você está dizendo. Ignorante é alguém que não tem conhecimento, falta de conhecimento, falta de estudo. É alguém que não tem cultura dentro daquele padrão, dentro daquilo que está sendo falado. É como se pegar um mecânico que é especialista no motor de um carro que é 2.0 e ele começa a falar com você e você começa a viajar. O que ele está falando? É porque você não tem conhecimento, você é ignorante nesse assunto. E se tem uma coisa que a igreja não pode ser ignorante, é no assunto sobre Satanás. Ah, pastor, mas Satanás está debaixo dos meus pés. Será? Será realmente? Ignorância, falta de conhecimento. Eu preciso entender, eu preciso saber quais são os planos do diabo. E o primeiro ponto que eu quero dar para vocês, quero deixar um exemplo. Existem muitas lendas, alguns folclores que a gente escuta no meio gospel, no meio da igreja. E uma das lendas, estou falando sobre ignorância, e uma das lendas, uma das coisas que a gente escuta muito, é que Satanás está preso. Não, Satanás está preso. Não, Satanás não está, Satanás está preso. Gênesis capítulo 3 diz que Satanás tentou Adão e Eva. Como é que alguém que está preso vai no jardim e tenta Adão e Eva? Jó capítulo 1, versículos 6, 7 e 8 diz que Deus fez uma reunião. Os filhos de Deus, que a Bíblia fala que são anjos, vão nessa reunião. E no versículo 7 diz que Satanás também vai nesta reunião. Como é que alguém que está preso vai numa reunião? Ele se vai no meio. A Bíblia fala que Deus pergunta para ele: Satanás, de onde você veio? E ele responde: de rodear e passear pela terra. E como é que um irmão, como é que uma irmã diz que Satanás está preso, se a própria palavra diz que ele está a passear e rodear pela terra? Mateus capítulo 4 diz que Satanás tentou Jesus. Como é que uma pessoa que está presa vai tentar outra? 1 Pedro 5,8 diz que nós não devemos estar despercebidos. Por quê? Porque Satanás está ao nosso derredor como um leão bramando e esperando a brecha para que possa tragar. Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. No livro de Lucas, fala que Satanás entrou em Judas. E você conhece a história. Satanás não está preso. Isso é folclore. Ele está solto e bem solto. Em Apocalipse, no capítulo 20, ele será preso, mas ainda não foi. Ele está solto e bem solto. Então, se alguém falar para você: ah, Satanás está preso, é folclore, é lenda, é mentira. Porque não é um, nem dois e nem três. Existem vários versículos que ele está solto e bem solto e atuante. Quer ver outro folclore? Satanás. Estou falando sobre ignorância. Não devemos ignorar as intenções, o propósito de Satanás. Satanás não pode ler os meus pensamentos. Será?
nossa, o Jeová está falando heresia, hein? Satanás não pode ler os meus pensamentos. Deixa eu falar uma coisa para você. Satanás, ele não pode sondar os teus pensamentos. Ele não pode entrar na tua mente e ver o que você está pensando. Assim como um estranho não pode entrar na sua casa porque não tem a chave. Ele não sabe aonde está a geladeira, ele não sabe onde está o fogão, ele não sabe porque ele não tem como ele sondar a sua casa, porque a sua casa é sua. Você que tem a chave. Mas ler os pensamentos, ele lê. E muito bem. E muito bem. Como ele faz isso? Através do teu corpo. E através daquilo que você fala. Amém? Quando você vê, presta atenção. Quando você vê uma pessoa, um homem, uma mulher, tremendo, nervoso, comendo a unha, a pessoa não está falando nada, mas você está vendo ela tremendo, comendo a unha, batendo as pernas. Você acha que está acontecendo o que com ela? Fala para mim. Como é que ela está? Nervosa. Ela está o quê? Nervosa. Como você sabe disso? Ela te falou? Mas você leu, você fez uma leitura do corpo dela e você entendeu. Você chega em casa, vê o seu esposo chorando, vê a sua esposa chorando. O que aconteceu? Está triste? Está lhe soluçando? A mesma capacidade que você tem de diagnosticar aquilo que está acontecendo na vida da pessoa, Satanás tem muito mais. Sondar, ele não tem esse poder, mas ler, ele lê muito bem. E muito bem. Tem uma palavra que está no livro de Neemias, está na apostila, capítulo 2, se não me engano, que o rei Artaxerxes chega diante de Neemias. Neemias serve para ele a taça de vinho, e automaticamente o rei Artaxerxes olha para Neemias e vê o semblante dele triste e fala: você está triste? E depois, no decorrer do versículo, ele confessa: eu estou triste sim, porque o meu povo está destruído, a minha cidade. O rei leu, olhou, Neemias não falou nada, mas ele fez uma leitura e entendeu que Neemias estava triste. Quem está entendendo? Sim ou não? Satanás, ele tem esse poder de ler? Olha só, como eu acabei de falar, Jó capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Deus pergunta para Satanás: Satanás, de onde você vem? Preste atenção. De passear e rodear a terra. Aí Deus fala para ele: tem visto o meu servo Jó, que é fiel, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal? Aí Satanás fala para ele assim: será que realmente ele teme ao Senhor? Ou será que ele tem motivos de temer ao Senhor? Por que Satanás falou isso? Porque Satanás sondava, observava todos os passos de Jó. Amados, Satanás, ele estuda a humanidade há anos. Comportamento, emoções, sentimentos. E sabe por que ele consegue ler a nossa vida com tanta facilidade? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós somos previsíveis. Basicamente, repetimos os nossos atos todos os dias. E geralmente, uma geração copia a outra. Fica fácil ele entender qual vai ser o passo. Ainda que ele não tenha o poder de sondar, mas ele sabe porque você está triste, porque ele deu ordem aos demônios para ele sondar o que aconteceu no seu trabalho, o que você falou, e tudo isso é anotado no livro do inferno, e ali ele monta estratégias e estratégias para destruir a tua vida. Satanás, pastor, pode sondar a minha mente? Não, mas ele lê muito bem. Então cuidado, não ignore os intentos de Satanás. Quer ver um exemplo bem claro? Você quem
jejua ou já jejuou alguma vez? Quem é que já no meio do jejum, de repente, do nada, você começou a jejuar, aparece aquela Coca-Cola, aparece aquela macarronada. Você não falou para ninguém. O João, a Maria, que trabalha contigo, nunca te ofereceu nada, nem fala contigo, mas você abriu o propósito de jejum, ele chega. Quer, Maria? Coca-Cola? Já aconteceu isso com alguém? Levanta a mão. Como é que ele sabe disso? Ele lê o nosso comportamento. Ele lê. A Bíblia fala que ele é astuto. Ele é o quê? Astuto. A palavra astuto é a mesma palavra que podemos dizer que é perspicaz. É isso aí mesmo. O que quer dizer isso aí, pastor? Satanás, ele tem, de tanto esses anos de estudar o comportamento humano, ele olha para uma pessoa, ele olha para uma mulher, ele olha para uma criança, num simples olhar, ele consegue entender a complexidade de tudo aquilo, somente no olhar. Por quê? Porque ele estuda a humanidade há anos. Há anos. Algo que a gente, ser humano normal, vamos demorar muito para entender, mas ele, dentro dessa complexidade, daquilo que ele entende muito bem, por ele ser um ser espiritual, e durante muitos anos, a sua existência, ele conhece muito bem o seu comportamento. Então, não ignore os intentos de Satanás. Não ignore. Ele sabe exatamente. Então, quando alguém te perguntar, pastor, Satanás pode sondar a minha mente? Não. E ele lê muito bem, através do teu comportamento. Qual outra forma dele ler o meu pensamento? Simples, por aquilo que você fala. O próprio Jesus diz: a boca fala, o coração está cheio. Você falou, automaticamente ele sabe o que você está pensando. Ele viu que o teu falar foi um falar com ódio, com raiva, com mágoa. Ele já entende que tem alguns ingredientes que é bem familiar. E ele começa a jogar mais lenha na fogueira. Amém, amém? Quem está entendendo? Jesus disse, abre lá, Mateus 5, 28. Vamos ler. A palavra diz assim, Mateus 5, 28, Jesus falando, eu porém lhe digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Calma aí, pastor, quem é Jesus? Jesus, ele sabe o que eu estou pensando. Jesus sabe o que realmente acontece no meu ser, sim, realmente ele sabe. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas vamos lá, só um exemplo. Homem e mulher também. Passou aquela mulher, passou aquele homem, sarado, bonitão, passou aquela mulher, sainha curta, você olhou para trás, Satanás te viu, o que ele é em você? Malícia. Vou jogar mais lenha na fogueira. Você não precisou falar nada, mas o teu comportamento falou, e foi bem claro para ele. Vou começar a lançar propagandas de pornografia na internet, porque eu vi ele olhar para a mulher, eu vi ela olhar para o homem, então eu vou começar a dar lenha na fogueira, até ele ou até ela cair na minha teia. Quem está me entendendo? Amém. Não ignore os intentos de Satanás. Assim como Deus tem anotado o livro das obras
onde tudo que fazemos todos os dias é notado, Satanás tem um demônio que fica vigiando você 24/48, anotando todos os seus erros e delitos. Aí ele chega diante do Senhor e fala: olha aqui, ó, ela foi na tua casa, mas à noite ela estava vendo, ele estava vendo, a família estava vendo, a crente, aquela tua serva, estava vendo um filme, toda excitada, toda alvoriçada. Não se escandaliza não, foi por isso que eu falei quando você é criança. Aí o inimigo arma uma bagunça no dia seguinte, aí você não sabe o que aconteceu. Pastor, eu não sei o que está acontecendo. Aí Satanás fala: eu sei o que está acontecendo, eu vi você. E o teu corpo falou que o teu corpo está sedento por sexo, está sedento por droga, e eu estou dando para você. Não ignore os intentos de Satanás. Não podemos supervalorizar, dar superpoderes para ele, mas também não ignore ele. Se ele fosse qualquer um, Jesus não precisava ter descido do céu para poder resolver as coisas aqui embaixo. Ele teve que vir aqui. Tanto que Jesus, ele não deu para nós a autoridade como tinha dado no Éden. Em Gênesis capítulo 26 fala que Deus deu autoridade para o homem e para a mulher. Mas quando Jesus morreu na cruz e nos deu a vitória, ele nos deu autoridade sim, mas através do nome dele. Não deu mais para nós usarmos como nós usávamos através de Adão. Porque ele sabe que se a autoridade que ele tem nos desse novamente, assim como tivesse dado para Adão, com certeza já estava no mesmo buraco novamente. Não ignore os intentos de Satanás. Amém? Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Lucas 6:45. Eu citei esse versículo, mas vamos dar uma lida nele. Lucas 6:45. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mau tesouro, porque a boca fala do quê? Cheio o coração. Do quê? Cheio o coração. Está cheio o coração. Amém, irmãos? O coração aqui é sentimentos, é alma. E Deus vai falar um pouco mais sobre você, sobre alma, daqui a pouquinho. Eu quero trazer à memória para você a seguinte situação. Como eu posso identificar o inimigo? Como eu posso saber que ele está agindo na minha vida? Como eu posso saber se ele está agindo na minha casa? A primeira coisa que temos que entender, repite isso comigo: Satanás é legalista. É legalista. Ele só vai entrar na tua vida se você entrar na desobediência. Ele é legalista. Ele é tão legalista que, um exemplo, se tiver um demônio aqui, e se você não falar com ele e sair, ele não sai. Por quê? Porque não está falando comigo. Não está falando comigo, então, se abriu uma brecha, o demônio entrou, se você não falar para ele sair, ele não sai. Por quê? Porque não está falando comigo. Não está falando comigo. Não está falando comigo. Então, presta atenção. Eu sei que existem alguns líderes, pastores também aqui, líderes de célula. Quando você for orar, quando você for clamar, você precisa entender que você está orando por quê e para quê. E quando você for orar, não expulse, eu expulso o inimigo na vida. Não é inimigo, ele tem nome, é Satanás. Eu te falo isso porque Deus já me repreendeu uma vez.
Está orando com uma pessoa. Senhor, estava totalmente endemoniado. Senhor, eu quero repreender agora esse inimigo. Pai, eu repreendo agora o inimigo. Deus falou, inimigo não, ele tem nome, é Satanás. Aí eu fiz a oração da renúncia com o rapaz. E na hora que eu falei para ele, eu renuncio toda a obra do diabo. Repita, eu renuncio a obra ele não falava o nome do diabo. Ele é legalista. E ele age através da desobediência. Amém? Segundo, ele é oportunista. Por isso que lá em lá em Efésios 4:27 diz que não deis lugar ao diabo. Teve uma irmã que, ela está aqui, ela falou uma frase interessante, eu achei engraçado, mas é verdade. Ela falou que além de ser oportunista, ele é que nem uma bactéria. Por que bactéria? Não estou falando da insignificante bactéria. É porque você não tomar cuidado, você fica resfriado, é uma bactéria. Qualquer oportunidade que você der para ele, ele entra. Ele é legalista, ele é oportunista. Terceiro, pastor, como é que eu aprendo a reconhecer a voz do diabo? Como é que eu sei que o diabo está falando? Como é que eu sei que essa voz que eu estou ouvindo é maligna? Muito simples, aprenda a reconhecer a voz de Cristo. Se você reconhecer a voz de Cristo, você vai saber quando o diabo estiver falando. É simples. Jesus falou, as minhas ovelhas reconhecerão a minha voz, e de maneira nenhuma seguirão estranhos. Quem são os estranhos? Demônios. Eu estou ouvindo um negócio aqui no meu coração, não sei se é Deus, não sei se é o diabo. Calma aí, já está errado que eu estou falando isso. Se você é cristão, você tinha que saber. Você tinha que saber. Você tem a obrigação de saber. Assim como você está no teu quarto, você está na sala, aí o teu marido fala, no meio de muitas vozes, teus filhos, ô Maria, vem cá, opa, meu marido está chamando. Por que você reconhece a voz do teu marido, do teu esposo, do teu filho, e não reconhece a voz do teu Senhor? Quarta coisa, o engano. Jesus disse lá em Mateus 24:4. Para que nós tomássemos cuidado, que nos últimos dias virão muitos em seus nomes e enganarão muitos. Cuidado com o engano. Satanás é especialista em enganar. Tome cuidado com o engano. Igreja, olha aqui para mim, por favor. Nem tudo que brilha é ouro, viu? Ah, aquele pastor é uma bênção. Jesus disse, conhecer a árvore pelo fruto. Amém? Antes de você falar que ele é bênção, antes de você falar que aquela Maria Chiquinha é bênção, vê pelo fruto dela. Conhecereis a árvore pelo fruto. Não é pela beleza. Não é pelas flores verdes. É pelo fruto. Eu quero ler com você agora 2 Coríntios 4:4. Segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cegou o entendimento na mente. Muitas vezes o cristão vem na igreja, acaba o culto, o que foi falado? Foi falado, foi mó legal. Quem foi que pregou? O que o pastor pregou? Ele pregou Mateus 4. Foi uma bênção a palavra. Se você não leva uma palavra, como é que você vai poder agir contra Satanás? Porque a palavra é a espada do Espírito.
Nós entramos no automático muitas vezes na igreja. No automático. Vem o culto da paz do Senhor, fica mais na expectativa de acabar o culto para poder ir na cantina, ou fica mais na expectativa de quando acabar o culto de poder conversar com a Maria Chiquinha, de conversar com o João, do que realmente expectativa de ouvir a palavra. Quantas vezes antes de você sair de casa você falou: Senhor, eu não sei quem vai pregar, mas fala com ele, e fala comigo, fala com a tua igreja? Quantas vezes você fez isso? Senhor, meu pastor vai pregar agora, Senhor, vai ser seu, usa ele, eu quero que você fale comigo. Quantas vezes você sai de casa e ora antes de sair: Senhor, revela para mim no meu coração? Sabe por que você não faz mais isso? Porque você perdeu a expectativa. É que nem aquele trabalho novo. Trabalho novo, tudo é novo. Depois de 6 meses, já... Hã? Sim ou não? Chegou na igreja, primeiro dia, uma reverência. Abaixa até um tom para falar com o pastor. Abaixa a cabeça, nem olha nos olhos. Passou 6 meses, e aí, meu irmão? Ô pastor! Já perdeu. Quem está me entendendo, sim ou não? Cuidado. Cegou o entendimento das pessoas. Repita: Satanás. Cegou o entendimento das pessoas. Como é que ele faz isso? Pela incredulidade. E como é que entra a incredulidade? Vou te dar um exemplo. Talvez nesse momento, me perdoe se eu estiver sendo rude com você, e você estiver olhando para mim e achando que essa palavra não vai fazer efeito nenhum. Isso é incredulidade. E Satanás entra na mente assim. É quando a Maria vem aqui na frente do púlpito e ela começa a ler alguns versículos, tudo errado, e você lá na cadeira começa a rir, porque ela falou uma palavra difícil, ela não soube falar Tessalonicenses, ela falou errado e você riu. Cuidado. Cuidado. Ele chegou ao entendimento por causa da incredulidade, e ele entrou por essa porta. Ele cegou o entendimento para que as pessoas não vejam a luz do Evangelho. O propósito do inimigo é que ninguém conheça Jesus. E como é que ele faz isso? Bloqueando a luz do Evangelho. Eu fico decepcionado e às vezes confuso quando eu vejo 70% da igreja recebendo a presença de Deus e os outros 30% tirando a sujeira debaixo da unha. Ou contando para ver quantas pessoas vieram no culto, ou ver que o cara que limpa a igreja não tirou aquela teia lá. Está todo mundo recebendo e